Olá, seja bem-vinda aqui no canal. Eu me chamo Amanda, eu sou mãe dos gêmeos Emanuel e Helena e sou também psicóloga parental. E hoje eu vou falar um pouquinho com você aqui sobre 7 formas eficazes de lidar com a sobrecarga na maternidade. A gente que é mãe, né, eu como você que tá me assistindo aí, a gente sabe que tem momentos ali que a gente lida ali com a sobrecarga e existem algumas formas ali que são eficazes, que funcionou para mim e para muitas mães, né, que eu conheço, né, que eu já tive a oportunidade de atender. Fique até o final para saber quais são essas 7 formas e aplicar aí na sua vida, no seu dia a dia. Vou contextualizar um pouco vocês aqui, né? As crianças estão com 2 anos e 3 meses. Mas eu confesso que os primeiros anos ali, esses primeiros 2 anos, foram bem difíceis, né, em alguns momentos, bem desafiadores, embora tenham sido também momentos bons, mas existiam momentos ali que eu me senti sim sobrecarregada e eu vou compartilhar com você aqui um pouquinho da minha jornada e o como que eu tenho feito, né, para lidar com tudo isso. Coloca aí nos comentários se você puder, né, de onde você está falando, qual é a idade do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. A gente sabe que no primeiro ano, ali no primeiro ano de vida ali da criança, existe a criança, ela acaba dependendo muito de nós mães, né? Então, a gente acaba tendo que se dedicar muito, a criança se torna totalmente dependente. E além de tudo, pode ter também momentos ali que a criança fica doente. E eu confesso que esses são os piores períodos, né? As crianças passaram ali por um momento bem difícil, com 28 dias, né? Ficaram internadas, ficaram na UTI por conta de bronquiolite. Graças a Deus hoje temos a vacina, né? Então eu fico aliviada pelas mães que estão vindo, que têm essa oportunidade, porque foi um período bem crítico, bem difícil. Emanuel ficou em estado gravíssimo, teve que entubar. Então esse foi o período mais difícil. E eu vou te falar que eu acho que de todos os períodos de sobrecarga na maternidade, esse foi o pior, porque existiu a privação de sono, porque a gente não conseguia dormir direito com as crianças, né, internadas, existiu a tensão de estar ali, né, de não saber, embora a gente estava ali com fé, confiante que Deus iria, né, fazer a sua obra, mas foram períodos bem difíceis e até hoje, né, as crianças, né, costumam ficar doentes. Infelizmente tem a questão da imunidade, né, que ainda está se formando, e eu acho que esses são os períodos de maior sobrecarga, né, porque às vezes a criança está ali, né, um sono bom, regular, e aí fica doente e aí acabou, não dorme direito, a gente não dorme direito, e esse é o período para mim mais difícil. Me conta aqui se para você também passou ou passa por isso, de criança doente, se para você também é um período difícil. E aí, no meio disso tudo, tem nós, mães, e a gente precisa ter um olhar atento pra gente também. A gente precisa se olhar com amor e com carinho, né? E aí eu sempre gosto de usar aquele versículo bíblico que diz que ama ao próximo como a ti mesmo, né? Então não tem como a gente entregar o melhor para os nossos filhos se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, se a gente não tiver ali consciência de que nós precisamos estar bem para dar o melhor para os nossos filhos. O que é a sobrecarga? É quando você sente que existe uma carga maior do que você pode suportar, né? Porque nós mães, né, nós suportamos uma carga, né? Porque criar um filho, a gente se doa, a gente se dedica, a gente abre mão da gente, né? Deixa de comer às vezes na hora certa, deixa de ir no banheiro na hora certa, né? A gente abre mão de várias coisas, né, em prol do outro, e isso é normal na maternidade, né? Essa carga, vamos dizer assim, é uma carga que é normal e que a gente precisa lidar com ela. Agora, quando que há uma sobrecarga? A sobrecarga é quando você se sente muito cansada demais, quando você sente que você está no seu limite, que você está no nível de exaustão muito grande, que você não está conseguindo mais, que você perde a paciência muito rápido com o seu filho, com a sua filha, né? Então, a gente vê ali que você está no nível de sobrecarga e a gente precisa estar atento a isso. Quando você percebe que você está nesse nível, né, que realmente essa carga já passou além, existe uma sobrecarga, então a gente precisa aplicar aí essas formas de lidar com isso. E a primeira coisa que eu coloquei aqui tem uma base bíblica, né? Para você que não está aqui pela primeira vez, né, não me conhece, eu sou cristã e por isso eu sempre trago ali, né, embora tenha a psicologia, que é né, uma ciência, são as técnicas,
mas eu creio muito no poder da palavra de Deus. E tem uma palavra muito importante, né, sobre isso, que fala: vinde a mim, Jesus falou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a primeira forma de você lidar quando você está se sentindo sobrecarregada é ir a Jesus. Ele mesmo fez essa promessa: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele tem o poder de nos aliviar. Então, a gente precisa, o primeiro passo de todos é ir até Jesus, orar, falar com Deus a forma que você está se sentindo, como que você está se sentindo naquele momento. A oração por si só, ela pode trazer um alívio, né, naquele momento ali de sobrecarga que você está passando. Então, esse é o primeiro passo, a primeira forma ali, que funciona muito para mim, né? Quando eu tô me sentindo assim, fechar os olhos, falar com Deus: Deus, eu não tô aguentando, não tô conseguindo. Às vezes, quando eu estava lá no hospital com as crianças, eu chorava e falava: Deus, eu não tô aguentando, não tô conseguindo. E Deus, em todos esses momentos, ele foi trazendo alívio, né? O segundo peça ajuda a pessoas, né? Então, assim, primeiro Deus. Mas em alguns momentos a gente vai precisar de outras pessoas nos ajudando nessa tarefa que é árdua, que é difícil, né? Se você é mãe solo, se você tem um filho, se você tem dois, se assim como eu você tem gêmeos, então a gente precisa pedir ajuda. Ah, Amanda, mas não tem ninguém, ou eu não me dou bem com algumas pessoas, né? Com a minha sogra, com a minha mãe, não tem minha mãe, eu não tenho minha sogra, não tem ninguém perto. Mas você pensa com carinho, porque às vezes, né, tem a ver também com o nosso orgulho, né, de não querer pedir ajuda. Às vezes tem uma vizinha, às vezes tem um amigo, né, às vezes tem alguém, e às vezes a gente não fala pra pessoa, né, que você está precisando de ajuda, né? E às vezes, se a gente não fala, as pessoas elas não vão perceber isso, né? Então, o próprio esposo, né, que tá ali não para ajudar, né, mas para compartilhar, né, a paternidade e a maternidade ali. Mas a gente precisa falar, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso ter um tempo, eu preciso tomar um banho com calma, eu preciso. Então, quando a gente chega nessa sobrecarga, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda e pedir essa ajuda, né? Então, esse é um ponto importante. Vamos para o terceiro, a terceira forma. Se organize, né? Isso é fundamental, se organizar. Se você fica em casa, né, com seu filho, é importante você organizar a rotina da casa, né? O dia que você vai fazer comida, o dia que você vai, né, lavar roupa, enfim. É importante ter essa organização para que você consiga lidar bem com todas as tarefas. Se você trabalha fora, né, então também é importante ter uma organização para o momento que você está em casa, uma organização de rotina com o seu filho. Anote, né, né, qual é a rotina do seu filho. Eu sempre fiz isso desde o começo da maternidade, né? Então, é engraçado que as anotações iam mudando ao longo que eles iam crescendo, né? Com 6 meses era uma rotina, com 3 meses era outra, aí vai aumentando, né? Com 7 era outra, com 8 era. Quase que mensalmente essa rotina mudava. E eu anotava a rotina. Até para as pessoas que estavam ali comigo, me ajudando, né, em algum momento ali, eles sabiam exatamente qual era a rotina da criança, né? Que hora que era mamadeira, que hora que não era, enfim. Porque isso facilitava para eles também, né? E para mim. E até hoje, né? Hoje eu, né, equilibrando todos os pratos ali, mas o prato meu relacionado a profissional, né, ele deu uma diminuída, né? E agora que eu tô retornando mais, mas assim, eu me envolvi mais com cuidar das crianças, das coisas da casa, e aí com isso, né, eu criei ali, né, um planejamento, né, tudo anotado. Segunda eu faço isso, terça eu faço isso, quarta eu faço isso, quinta eu faço isso, né, um cardápio semanal para eu saber o que eu vou fazer, né, um dia da semana eu já tiro para preparar, assim, algumas coisas que dá para já deixar preparado de alimentação, porque isso alivia muito. E agora as crianças, né, esse ano eles começaram a ir para a escola na parte da tarde e eu me organizo para trabalhar na parte da tarde. Mas é importante, né, você se organizar, anotar, né, fazer lista da sua rotina, o que cabe, o que não cabe, o que você pode melhorar, o que você pode fazer para poder né, facilitar a sua rotina de uma forma geral. É muito importante isso para você não se sobrecarregar. Pedir ajuda às pessoas, né, como eu já falei, que estão à sua volta para manter, né, essa organização. A quarta coisa aqui, também muito importante, né, a quarta forma de lidar com a sobrecarga é descansar. Parece óbvio,
mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, descansar. E eu sei que a gente, quanto mãe, é difícil. Descansar é difícil. Mas às vezes, né, tem um momento que a gente consegue descansar. E muitas das vezes a gente, né, nesse momento, a gente às vezes vai fazer uma coisa aleatória, vai olhar o celular, vai olhar feed, vai olhar stories, e a gente perde aquele momento que a gente poderia descansar realmente, né? Pra mim funciona muito assim, colocar um filme, uma série, alguma coisa assim. Eu gosto muito de ver filmes e série. Então, quando eu faço isso, a minha mente desliga totalmente do mundo, de tudo que tá acontecendo. E eu costumo sempre implantar isso na minha rotina, né? Hoje, com mais facilidade, lógico que as crianças estão maiores, mas no começo era bem mais difícil. Mas mesmo no começo, né, como eu falei, às vezes chegava uma pessoa e, eu vou tomar um banho ali, deixava as crianças ali, aí eu tomava um banho relaxante, só isso já é um descanso, né, você ficar ali, né, sem, né, aqueles 10, 15 minutos ali. Claro, se você tem mais oportunidade de fazer, né, de sair de casa, sei lá, de ir fazer uma caminhada, de passear com uma amiga, enfim, isso é importante, né, para nossa saúde mental e para a gente não se sobrecarregar ainda mais, né? A quinta coisa aqui que é muito importante também se você não estiver conseguindo sozinha, todas essas coisas que eu falei aqui, é importante que você procure ajuda profissional, né? Porque muitas das vezes a gente está no nível já de sobrecarga que já ultrapassou muito, que a gente não tem força, a pessoa não tem força de sair daquilo ali. E aquilo ali pode desencadear um transtorno de ansiedade, né? Uma depressão, né, um transtorno depressivo. Então é importante, né, que você busque ajuda profissional se você perceber que tá muito sério, que você não tá conseguindo sozinha, tá? E aí, abrindo um parênteses, né, eu, como eu falei, sou psicóloga parental, né, além de fazer o acompanhamento, né, de famílias ali que estão com alguma dificuldade com a criança, eu também atendo as mães que estão com dificuldade emocional, né? Então, assim, se você é mãe e precisa desse acompanhamento, né, eu me coloco à disposição para estar te ajudando a lidar com todas essas emoções e todas essas dificuldades ali que vêm com a maternidade. A gente não sabe que não é só a maternidade em si, tem os relacionamentos, tem casamento, tem relacionamento, né, familiar, tem uma série de coisas que vêm com tudo isso e que a gente precisa lidar e que muitas vezes a gente não consegue sozinho. Então, se você é essa pessoa, que se você precisa de ajuda, você pode entrar em contato, né? Vou deixar o meu WhatsApp profissional ali, que você pode entrar em contato e a gente vai estar te atendendo da melhor forma, tá bom? Mas aí eu vou falar as duas últimas formas de lidar com a sobrecarga na maternidade. Saia sem as crianças. Eu falei sobre descansar, saia sem as crianças. Gente, isso é muito bom. Por quê? Por mais que a gente às vezes se sinta culpada, eu deixei a criança com o fulano de tal e vim passear no shopping, vim fazer minha unha. Às vezes a gente mãe, né? A gente tem as coisas, a gente se sente culpada, mas é importante a gente fazer isso, né? Porque isso vai recuperando a nossa individualidade, que também é importante, né? A gente não é só mãe, a gente é filha, a gente é esposa, a gente é empreendedor, né? Ou é profissional, enfim, é mulher. Então a gente não é só mãe, então a gente precisa sair de casa um pouco para que a gente volte a nos ver, a nos olhar e a ver que a gente é quem é a gente além da maternidade. Até porque nossos filhos vão crescer. Eles vão crescer. E aí eles vão bater as asas e aí a gente precisa saber quem a gente é, né? Ter a nossa identidade ali formada, né? Firmada, para que a gente não caia ali numa situação de desestrutura emocional quando os nossos filhos não dependerem tanto da gente. A última forma de lidar com a sobrecarga não se cobre de dar conta o tempo todo, né? Porque a gente tem também essa questão de ficar, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta da criança, eu tenho que dar conta do esposo, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Gente, a gente não vai dar conta o tempo todo de tudo. Então, alguma coisa vai ficar a desejar, né? Se eu sou muito, se eu me volto muito para minha área profissional, a minha casa vai ficar a desejar. Mesmo que eu pague empregada, né? Enfim, se você tem essa condição e tudo mais, mas a gente sempre vai ter alguma coisa que vai ficar a desejar.
né? Então, se você está se dedicando muito aos seus filhos, às vezes seu casamento, né, tá ficando a desejar um pouco e a gente precisa estar equilibrando esses pratos para nenhum deles cair, né? Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio, mas a gente precisa entender que a gente não vai dar conta. Tem dia que a louça vai ficar na pia, tem dia que a casa vai ficar bagunçada, tem dia que a casa vai ficar suja, tem dia que a gente não vai conseguir dar conta do nosso trabalho como deveria. E é isso, a maternidade é isso. A gente precisa entender que vai acontecer, a gente não vai conseguir dar conta o tempo todo, tá bom? Então são essas 7 formas ali eficazes de lidar com a sobrecarga que eu trouxe para você. Se te ajudou, eu te peço que você deixe aí seu like, deixa seu comentário, né? Eu gostaria muito da ajuda de vocês no seguinte: qual o tema que você gostaria, né, de que eu colocasse ali relacionado à maternidade, maternar, né, a parentalidade, né? Enfim, deixe para mim sugestões de tema. Me fale também se você gostaria de ver vídeos no formato de vlog, né? Que eu tô pensando em fazer vlog, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas assim, de trazer coisas mesmo, a minha rotina, a rotina das crianças, como que é. Se você gostaria desse tipo de vídeo, coloca para mim, porque aí eu poderia incluir nesse tipo de vídeo aqui, além do vídeo, né, mais explicativo, mais teórico, vamos dizer assim, a gente trazer uma coisa mais ali prática do dia a dia. Coloca aí pra mim se você gostaria desse tipo de vídeo, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever, de curtir e de comentar. Tchau, tchau.